Amém. Graça e paz, meus irmãos. Prazer, um privilégio estar aqui novamente. Mais um culto, celebrando ao Senhor. Isso é muito bom. Sempre bom participar de momentos assim que a gente pode se entregar e cantar canções tão simples como Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvarmos a Deus juntos é um privilégio, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas se afastaram de Deus por causa das dificuldades, às vezes da pandemia, às vezes de problemas em casa, problemas no trabalho. Muitas pessoas se afastam, acabam se afastando do Senhor. E nós vamos começar uma série nova hoje, e ela se chama Superação. Nós estamos fazendo essa série, todo o ministério está fazendo essa série em conjunto, e hoje é a nossa primeira palavra, e o nosso primeiro tema de hoje é superando o passado e emoções oscilantes. Irmãos, é muito importante entender uma coisa: aquele que quer avançar, ele precisa olhar para frente. Ninguém avança olhando para trás. Já tentou dirigir um carro em sentido na sua frente, com trânsito normal, olhando para trás? Com certeza você vai bater o carro. Por quê? Porque você não está vendo. Quem quer avançar, quem quer prosseguir, quem tem um alvo, quem tem um propósito, ele olha para frente. Ele olha, e nós cristãos, nós olhamos para onde Jesus está apontando. Amém? Hoje nós temos uma história muito interessante. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de Juízes, no capítulo 10 e 11. Nós vamos ler primeiramente o capítulo 11, de 1 a 10. E depois nós vamos ter uma palavra de oração. É importante você estar atento na leitura do texto, para que a gente pegue as minúcias do texto, para que nós possamos refletir juntos aqui hoje à noite. Amém, irmãos? Vamos lá então, Juízes 11, de 1 a 10. Se você está anotando, faça as suas anotações aí. Juízes 11, de 1 a 10. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai, por que procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Amém, meus irmãos? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Peço ao Senhor para falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que Teu Espírito venha ministrar nos nossos corações nessa noite,
falando conosco, Senhor, transformando as nossas vidas, para que sejamos uma igreja, Senhor, que está num processo de superação, onde as pessoas querem olhar para o Senhor, prosseguir para o alvo, olhar para Cristo Jesus, superando tudo aquilo que ficou para trás e que marcou profundamente as nossas vidas. Em nome de Jesus, trabalha no nosso coração nessa noite, fala conosco, nós esperamos por Ti, queremos ouvir a Tua doce voz, Pai, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Irmãos, Jefté, está aí um nome bonito para você pôr no seu filho. Jeftézinho, vem cá, meu filho, que gracinha que você é. Jefté foi o 10º juiz sobre Israel, irmãos. Após a morte de Josué, Jefté foi o 10º juiz sobre Israel, e ele fez isso, ele liderou a nação por 6 anos. A história de Jefté, ela é um parênteses na história que estava acontecendo aqui, desde o capítulo 1. Nós vemos a situação de cada juiz, a exposição de cada juiz, como eles fizeram, quem eram, quanto tempo governaram. E no capítulo 11, a palavra de Deus abre um parênteses para contar a história de Jefté. E Jefté, a vida de Jefté, é um bom exemplo que nós queremos usar hoje, iniciando a nossa série Superação. Porque a vida de Jefté, irmãos, ela nos mostra um mix de emoções, um mix de coisas, muita coisa que precisava ser superada na vida de Jefté. Mostra um mix de sentimentos, como exclusão. Vocês viram que ele foi excluído. Ele era um filho de uma prostituta. Isso já gera uma exclusão na vida das pessoas. Já era um tipo de preconceito. Jefté sofreu com a humilhação, com certeza com a rejeição, com certeza com o abandono, a solidão, que podem e precisam ser superados. E talvez você que está aqui hoje, nessa noite, se identifique com algumas dessas questões que Jefté precisava superar. Talvez você está aqui olhando para mim hoje e tem muita coisa na sua vida que ficou no passado, mas ainda não foi superada. Nós estamos entrando nessa série para que Deus trabalhe no seu coração, para que você deixe o passado no passado. Amém, meus irmãos? Amém? Jefté era um cara que tinha tudo para dar errado, irmãos. Jefté é um cara que tinha tudo para dar errado. As características marcantes na vida de Jefté nós vamos ver aqui agora. Ele tinha um currículo invejável. Ele era um filho de uma prostituta. Ele era rejeitado pela família. E ele foi associado aos excluídos. Quando ele foi morar em Tobi, ele se associou a um grupo de, a palavra diz, vadios. De gente que não tinha futuro, de gente que não tinha perspectiva na vida. Eu gosto de exemplos assim, irmãos, porque nos leva a conhecer o poder de Deus. Ele nos revela o poder de Deus na vida das pessoas que se entregam a Ele. Nós podemos ver em Jefté o poder de Deus agindo na vida das pessoas, irmãos. Irmãos, após a morte de Josué, e os anciãos que eram contemporâneos dele, Israel afundou na idolatria do povo pagão das nações que estavam ali próximas a Israel. No capítulo 10, um capítulo antes do que nós lemos, essa história começa ali no capítulo 10. Do verso 6 ao 8, ao invés de adorar a Deus, o povo de Israel, o povo de Deus, eles deram lugar à adoração aos deuses de Arã, de Sidom, os deuses de Moabe, deuses dos amonitas, deuses dos filisteus, abandonando o Senhor e não mais prestando o seu culto ao único Deus. Então, a ira, o texto diz que a ira do Senhor se acendeu e veio contra eles, e o povo de Israel se tornou escravos dos filisteus e dos amonitas durante 18 anos, irmãos. 18 anos sendo escravos.
Irmãos, idolatria, ela leva a um lugar: escravidão. Idolatria conduz o povo de Deus à escravidão. Todo povo idólatra, ele é escravo. Mas no capítulo 10, do verso 10 ao 16, o texto diz que Israel foi tomado de grande angústia. E o povo de Israel clamou a Deus. E nós vemos Israel dizendo assim no texto, a primeira confissão de Israel foi a seguinte: nós abandonamos o nosso Deus. Nós abandonamos o nosso Deus, nós prestamos culto aos Baalins, que eram as divindades cultuadas ali pelos habitantes de Canaã, desde quando os judeus chegaram naquela terra. Evidentemente, irmãos, essas declarações e essas confissões não foram genuínas. Porque o texto segue, e Deus os repreende, dizendo: olha, vocês clamaram a mim, e eu os libertei, eu os livrei, e depois vocês voltaram a adorar os outros deuses, vocês voltaram para eles novamente, eu não vou livrar vocês mais. Clamem aos deuses que vocês abraçaram. Clamem aos deuses que vocês escolheram e que eles os livrem das suas presepadas. Olha, irmãos, que palavra dura do Senhor. Um povo que clamou a Deus, não de forma genuína, mas da boca para fora. Sim, esse povo estava sofrendo escravidão, a angústia estava grande, mas o pedido, irmãos, de libertação do povo de Israel para Deus não foi genuíno, porque o texto diz que eles tiveram que vir e clamar ao Senhor novamente. Deus falou: clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem. Mas no verso 15, os filhos de Israel levantaram a voz novamente ao Senhor, mas agora em arrependimento genuíno. Em arrependimento genuíno, e retiraram os falsos deuses do meio deles, e serviram ao Senhor. Irmão, isso aqui foi mais ou menos o seguinte: pensa que você ensinou seu filho algo. Vamos supor, meu filho, vamos colocar a figura do super-homem aqui, para ficar bem desenhado. Você fala para o seu filho: meu filho, super-homem não existe, larga disso. Super-homem não vai te levar a nada. E aí seu filho aparece vestido de super-homem na sua frente, com capa e tudo. E chega e fala assim: pai, eu não gosto mais do super-homem. Aí você olha assim para o menino e fala assim: uai, mas não estou te entendendo. Mulher, vem aqui me ajudar com esse menino. Só que aí no outro dia ele chega vestido normalmente, e você vai no quarto do menino, ele tirou tudo da parede, jogou as roupas fora. Eu não quero mais o super-homem. Entenderam o que eu estou falando aqui, irmãos? Porque arrependimento, irmão, sem atitude, não vale. Não é verdade? Arrependimento sem atitude é arrepender da boca para fora. Arrependimento, irmãos, genuíno, sempre vem com atitudes, sempre vem com ações que representam esse arrependimento. Uma pessoa pode confessar da boca para fora os seus pecados, mas só aquele que foi transformado por Deus muda de atitude. Esse povo precisava mudar de atitude, irmãos. Porque chegaram diante de Deus falando que tinham arrependido da boca para fora. Mas a atitude seguinte foi que eles tiraram do meio deles os ídolos e serviram ao Senhor. Essa é a atitude que Deus espera daqueles que o amam. E não arrependimento da boca para fora. Amém, irmãos? Amém? Colocar em prática aquilo que dizemos vale mais do que qualquer sacrifício ou promessa superficial, irmãos. Lançar fora todos os deuses, lançar fora todo o lixo da nossa vida e servir somente a Deus é
tudo aquilo que Deus requer do seu povo desde sempre. Esses dias, irmãos, é dias de tirar a idolatria do nosso coração. É dia de tirar lixo do nosso coração, amém, irmãos? São dias de nos limpar, de nos lavar na presença do Senhor. É dias de deixar a ação do Espírito Santo vir sobre nós e nos mudar. E que isso se reflita em atitudes daqueles que estão realmente, genuinamente arrependidos. Quando nós agimos assim, irmãos, estamos verdadeiramente nos reconciliando com Deus. E vamos falar de superação emocional aqui hoje. E toda superação começa com perdão e arrependimento e perdão genuínos, irmãos. Porque o próprio perdão já é uma superação de eventos do passado. Diga comigo, o perdão já é uma superação de eventos do passado. Amém, irmãos? O próprio perdão já te permite viver momentos mais intensos, momentos mais verdadeiros. Irmãos, perdão é a libertação do passado. É o início da superação emocional. Quer superar algo nas suas emoções? Perdoe. Perdoe genuinamente. Você sente que tem pendências com a pessoa? Arrependa-se genuinamente. E falando, irmãos, de passado, de eventos que te marcaram, é importante a gente entender algo muito precioso, que eu quero que você saia daqui hoje com isso no seu coração, em nome de Jesus. Seu passado é a sua experiência e não a sua referência. O seu passado não é a sua referência, irmãos. O seu passado é a sua experiência. Nosso passado, ele pode ser a nossa experiência, porque ela nos leva a um amadurecimento. Ele cria novas emoções, ele cria nas nossas emoções sinais de alerta. O nosso passado pode ser um instrumento de proteção emocional. Entenderam isso, irmãos? Nosso passado se transforma em sinais de alerta para nós. Ele pode ser um instrumento de proteção emocional. O nosso passado nos dá entendimento para um crescimento emocional. Porque todo crescimento, irmãos, ele vem a partir de um transtorno. Grava isso no seu coração. Todo crescimento, ele vem a partir de um transtorno. Quantas vezes nós estamos acomodados num certo tipo de situação, e Deus vem e permite um transtorno para a gente sair da zona de conforto e nos levar a um crescimento. Isso já aconteceu com você? Levante sua mão assim. Você estava lá suavão, estou tranquilo. Ei, Jesus, é nós, que vida maravilhosa. E Deus vem e causa um transtorno na sua vida para te levar a um crescimento. E é aí que está a beleza da questão, irmãos. Muitas vezes, ao superar questões difíceis do nosso passado, é que nós podemos enxergar o que Deus pode fazer em nós e através de nós. A beleza daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas quase sempre vem depois de transtorno, que nos levam a momentos de superação e de tomadas de iniciativa. Quando Deus provoca um transtorno na sua vida, irmãos, é para que você tome iniciativa. É porque Deus sente que você pode crescer mais, você pode andar mais, você pode ser diferente, você pode conquistar mais, você pode ir além. Quase não saiu a voz. Você pode ir além. Diga, eu posso ir além. Com o Senhor, eu posso ir além, em nome de Jesus. Amém? A beleza daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas vem depois de transtornos, irmãos. Vem depois de perdão.
de tomadas de iniciativa, de perdão, de entender que Deus quer nos levar a algo maior e melhor. Deus nos quer olhando para Ele, não importa as circunstâncias. Olhe para Jesus, o seu alvo é Ele, olhe para Ele, siga Ele. É por isso que o passado não pode ser a nossa referência. Quem se referencia no passado não vive o melhor de Deus na sua vida, não desfruta do que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Leia, por favor. 3, 2, 1. Portanto, tudo se fez novo. Surgiram coisas novas e muita gente não desfruta das coisas novas porque está preso no passado. Quem está em Cristo é nova criatura. E para as novas criaturas existem coisas novas. Novas coisas a ser conquistadas, novos alvos a serem alcançados, novos degraus a seguir, uma vida de crescimento. Deus não te chamou, irmãos, para ficar estagnado, parado, preso no passado, olhando a vida passar, olhando outras pessoas conquistarem e você de braço cruzado. Não, Deus te chama para superar essas coisas, para que você avance em nome de Jesus, amém? Viver de passado não é a vontade de Deus para nós, irmãos. Deus tem um futuro abençoado para nós, um caminho de vitória está diante de nós para ser trilhado. Quem olha para trás fica como a mulher de Ló, como uma estátua de sal. Você falou isso semana passada, não é verdade? Pastor Mauro falou, quem olha para trás, quem olha para o passado, quem tem saudade das coisas do passado, fica parado no tempo. Não cresce, não avança. Ela está presa ao passado e toda vez que você conversa com essa pessoa, o assunto é sempre o mesmo. Não muda de assunto, ela não consegue se desvencilhar dessas dores. Toda vez que você vai conversar é a mesma dor, é o mesmo assunto, é a mesma história. Por quê, irmãos? Porque essa pessoa está presa nessa situação, está presa em questões que marcaram ela. E ela sempre conta como ela foi ferida, como ela foi injustiçada, como ela foi magoada, como ela foi ferida. Por pior, irmãos, que seja o seu passado, Deus pode te livrar dele hoje, em nome de Jesus. Você pode superar essas dores em Cristo. Você pode olhar para o passado sem dor, porque o Espírito Santo pode te mudar aqui hoje, pode mudar a sua realidade aqui hoje. Deixe, irmãos, o passado onde ele está. Deus reescreve a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Se nós queremos superar, irmãos, qualquer coisa nessa vida e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos fazer isso olhando para Ele. Olhe para Ele, olhe para Deus. Precisamos perdoar. O perdão, irmãos, é a chave que abre a porta para a sua libertação. Porque o perdão, ele não resolve a vida da outra pessoa, ela resolve aquilo que está te machucando aqui dentro. Ela faz o relógio da sua vida voltar a funcionar. Olhe para Deus. Talvez alguém tenha questões tão difíceis de perdoar, que precisam da ação do Espírito Santo nessa noite. Peça a Ele, queridos. Peça a Ele. A obra que o Espírito Santo faz em nós, ela é milagrosa. Você vai saber quando o Espírito Santo fez uma obra em você. Por quê? Porque você sabe que não nasceu em você. Ela veio do Espírito Santo. Ela veio de fora. Ela veio de Deus, é algo de Deus, você não consegue explicar, você só sabe que está lá.
Você só sabe que está funcionando. Você só sabe que o Espírito Santo está se movendo em você. E Ele está te mudando. E a sua dor, você não sente mais aquela dor. É porque o Espírito Santo está trabalhando em você. Não vem de você, vem do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para fazer determinados tipos de coisa na nossa vida. Essas superações, irmãos, do passado, nós precisamos que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, para que o perdão seja realmente um perdão, para que você libere a vida do seu irmão e libere a sua vida, em nome de Jesus, amém? No capítulo 10 ainda, no verso 17, o povo de Israel, ele se prepara para guerrear contra os descendentes de Amon. Então os líderes de Gileade, que a Gileade, irmãos, era uma região montanhosa que cobria toda a região leste do Jordão. O povo estava prestes a se tornar escravo dos moabitas. A guerra era iminente, a calamidade era iminente, a guerra estava batendo às portas do povo de Israel. Então Deus levanta Jefté para livrar o povo. Jefté era filho de uma prostituta, ele foi expulso pelos seus irmãos, ele tornou-se fugitivo em meio a um povo associado à idolatria também. Mas Jefté vivia uma aliança sólida com Deus. E esse foi o diferencial de superação na sua vida. Quer superar algo na sua vida? Esteja aliançado com Deus, em comunhão com Deus, ligado a Ele, conectado ao coração de Deus. Irmão, só Deus transforma histórias trágicas em exemplos de sucesso. Sua história é trágica, você chegou aqui debaixo de tragédia, Deus pode transformar isso em bênção. Ele muda realidades, Ele muda o passado através do perdão, Ele muda o presente através da confissão, e Ele muda o futuro através da decisão. Deus muda o seu passado através do... Deus muda o seu presente através da... E Deus muda o seu futuro através da sua decisão. E esse é o poder maravilhoso que Deus tem, de entrar no nosso passado, e entrar no nosso futuro e a gente nem percebeu. Por quê? Por causa de perdão, de confissão, por causa de tomada de atitude. Jefté foi um filho fora do casamento, irmãos. Um filho bastardo. Ele já nasce em desvantagem. Jefté já nasce em meio ao preconceito, em meio ao desvalor. Pense como é nascer e viver já carregando esse fardo. Uma carga da qual ele não tinha culpa. Talvez a carga que você está carregando hoje, você não tem culpa dela. Jefté estava vivendo no desprezo, na rejeição. Pensem, irmãos, porque a vida de Jefté, vamos trazer para nós aqui hoje. Jefté não tinha festinha de aniversário. Vamos colocar assim. Deixa eu florear aqui, deixa eu colocar aqui para você. Jefté não tinha festinha de aniversário. Jefté não ganhava os mesmos presentes. Jefté não tinha o mesmo tratamento, não tinha o mesmo tempo, não tinha a mesma atenção. Não ganhava a mesma atenção, não ganhava os mesmos presentes. Sem ter ninguém para se importar, levando ainda consigo a raiva dos irmãos, porque ele cresceu naquele ambiente hostil. E quando os irmãos ficaram adultos, os irmãos, botaram Jefté para correr, irmãos. Nós não vamos repartir a herança com você, Jefté, porque você é filho de outra mulher. Você é um filho de prostituta.
A herança aqui é nossa, você que arruma outro pai para você. Porque essa herança aqui é nossa, a ganância dos irmãos. Então, irmãos, de um dia para o outro, Jefté, que achava que tinha uma família, que poderia crescer num ambiente saudável, que poderia ter a proteção do pai, ele foi expulso de casa. Imagine como foi difícil para Jefté estabelecer os seus conceitos, os seus valores de vida, a sua visão e percepção do mundo, e perguntas como: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Que valor eu tenho? Puxa vida, eu não sou ninguém. Onde que eu vou parar? Como a minha vida vai acontecer? Irmãos, a superação na vida de Jefté, com certeza, era converter o desprezo em vantagem. Jefté fez isso. Ele conseguiu converter o desprezo em vantagem. O grande dilema, irmãos, da superação é canalizar os golpes da vida para algo melhor. Você ganhou umas pancadas da vida aí? Faz sim, se você ganhou umas pancadinhas da vida aí. Você ganhou umas pancadas da vida aí, irmãos? Canalize isso para algo melhor. Canalize isso na presença do Senhor para servir alguém. Porque é Deus que te fortalece. É Deus que te fortalece. E você não está aqui por acaso. A gente sabe muito bem que ter um lar perfeito, uma vida boa, uma vida cheia de regalias, não garante que aquela pessoa vai ser uma boa pessoa, não é verdade? Quantas vezes você já viu: puxa, mas esse cara virou bandido. Mas a família dele é uma família muito boa, de nome, um povo chique, um povo fino, e dá isso. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E o contrário também é verdade. Não significa que uma pessoa que cresceu na miséria, na dificuldade, na rejeição, não significa que ela também vai ser uma péssima pessoa, uma pessoa má, uma pessoa violenta. Isso é uma questão de decisão. É a nossa decisão é que faz a diferença, irmãos. Mas Jefté, ele superou todas as expectativas, irmãos, porque ele tinha um compromisso com Deus. Não é o mundo quem determina quem você é, mas sim aquilo que você decide ser em Deus. Você é aquilo que Deus diz que você é, em nome de Jesus, amém? Não é o mundo que determina quem você vai ser. É você quem diz: eu sou um filho de Deus e eu vou agir como um filho de Deus. Não permita que os golpes da vida tirem a sua identidade. O que Deus te deu, os dons, os talentos, as habilidades, o amor, a compaixão, está tudo aí dentro de você, irmãos. Deixe esse perfume exalar, em nome de Jesus, amém? Deixe isso sair para fora. Está aí dentro de você, exale esse perfume. Exale o bom perfume de Cristo, amém, irmãos? Em algum momento, Jefté não se deixou vencer pelas marcas da sua vida, mas ele canalizou isso para cumprir o plano perfeito de Deus, e isso o deixou mais forte. As desvantagens da vida não vão te destruir, irmãos, mas sim te deixar mais forte. Então não tenha medo. Não tenha medo das provações, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos transtornos, porque eles vão te levar a um lugar melhor, amém? Em nome de Jesus. Evidentemente, irmãos, a relação de Jefté com o pai era complicada. O pai provavelmente não poderia demonstrar o mesmo afeto para ele como os outros filhos, tanto que o pai permite que os irmãos o expulsem de casa. Em determinado momento, Jefté, num dia, ele achava que estava ali protegido pela família, que ele tinha uma família, mas no outro, ele está sendo expulso de casa pela ganância dos irmãos. Olhe, irmãos, para as reações de Jefté e lembre,
Para você se superar, você vai precisar de atitude, e atitude determina altitude. Diga isso comigo. Atitude determina altitude. Quer ver? Leia para mim, por favor, Isaías 40, 31. 3, 2, 1. Mais. Nós falamos aqui esses dias que esperar no Senhor, os que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Esperar no Senhor, irmãos, não é agir na nossa força, no nosso braço. Esperar no Senhor é esperar que Ele ministre a nós o melhor, e não que nós ministremos a Deus aquilo que a gente quer. Entenderam isso aqui, irmãos? Esperar no Senhor é esperar que a vontade dEle, boa, perfeita e agradável, vai se cumprir na minha vida. Então, o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Eu só preciso esperar no Senhor para renovar as minhas forças, para voar bem alto como as águias, para correr e não ficar exausto, andar e não se cansar. Deus te chama para esperar no Senhor, porque a palavra diz que os que esperam no Senhor, eles são como águias. Olha para essa águia, irmãos. Pensa o seguinte, quando as tempestades vêm, as outras aves, elas procuram abrigo, elas se escondem. Mas a águia, ela supera a chuva voando acima das nuvens. Voando alto. E isso aí, irmãos, é saber que o vento do Espírito vai te levar aonde Ele quiser. E você não vai se cansar, porque não usa a própria força, mas usa a força do vento. Entender isso, irmãos? Você não precisa usar a sua força aí, o vento te leva. O vento te leva. Ore comigo, abaixe sua cabeça aí, ore comigo assim, vento do Espírito, me leve onde o Senhor quiser, me leve a voos altos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, em meio à pandemia, muitos desapareceram das igrejas, das células, da comunhão, abandonaram seus compromissos com Deus e com os trabalhos da igreja. Isso nos mostra que nós precisamos constantemente rever o nosso nível de compromisso. Eu não estou criticando aqui as questões de segurança, eu estou falando da triste realidade de que muitas igrejas fecharam, muitas igrejas encerraram seus trabalhos. Nós precisamos de firmeza, irmãos, de saber que estamos envolvidos num propósito. E não somente estamos frequentando cultos. Nós estamos aqui envolvidos num propósito, amém, irmãos? Você tem propósito, Deus te colocou aqui com um propósito, amém? Glória a Deus, nós estamos aqui envolvidos nisso. Jefté foi levantado como juiz da nação porque ele tinha firmeza, ele tinha moral, ele tinha convicção de propósito, ele tinha identidade. Irmãos, na escassez, com poucos recursos, muitos guerreiros do Senhor abandonaram as fileiras do exército de Cristo, por falta de identidade, por falta de propósito. Mas Jefté tinha disposição para lutar, irmãos. Jefté não recuou quando a nação estava em perigo. Irmãos, toda vez que a nação estiver em perigo, os primeiros a se levantarem para guerrear são os filhos de Deus. Deus precisa de agentes de Deus na terra, amém? Que nós sejamos aqui agentes de Deus, amém? Os primeiros a se levantar têm que ser os filhos de Deus. Dizer, essa nação tem dono, Jesus Cristo é o Senhor neste lugar, em nome de Jesus, amém? O povo de Deus precisa de posicionamento, irmãos. A igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Nós temos que ser os primeiros a nos posicionar. Nós temos que ser os primeiros a estar de pé.
Porque quem nos sustenta é o Senhor. Nossa força vem do Senhor, a nossa saúde vem dEle. Todo o propósito de Deus na nossa vida vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aqui o verso 3, já no capítulo 11. Jefté, ele foi morar em Tobi. E um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia, diz o texto. Então, tem nada que está tão ruim que não possa piorar. Então Jefté foi e juntou perto dele um monte de gente vadia, vagabundos. O ambiente ficou ainda pior, porque pessoas com o mesmo tipo de problema, às vezes elas se ajuntam, não é verdade? As pessoas com o mesmo tipo de problema se ajuntam, para um dar força para o outro. É assim que funciona. Pessoas rejeitadas, pessoas com o mesmo tipo de problema, eles se juntam ainda mais a pessoas problemáticas, porque pessoas problemáticas, onde não tem problema, ela cria um novo problema. A atitude de Jefté, irmãos, ela é impressionante. Ela é impressionante porque ele se torna o líder desse pessoal. Jefté se torna líder dessa galera, decidindo não perpetuar a maldição, mas canalizando a rejeição em força de combate. Irmãos, ele sabia que não podia mudar o passado. Jefté não podia mudar o passado. Ninguém pode mudar o passado. Ele só podia mudar o presente. Mudando o presente, a gente muda o futuro. Nós precisamos, irmãos, aprender a não remoer o passado, porque ele não muda. Murmurar, reclamar, não paga a conta. Ficar murmurando, reclamar o tempo todo de algo que já passou, resolve o problema, irmãos? Não resolve. Não resolve o problema. Nós precisamos colocar os nossos dons, os nossos talentos para servir, e foi isso que o Jefté fez. Jefté sabia lutar, ele era guerreiro, a Bíblia fala que ele era valente. Não foi o Jefté quem se juntou aos vagabundos, foram esses vagabundos que se juntaram a Jefté. Por enxergarem na atitude desse homem, na atitude dele, um futuro diferente, uma perspectiva, uma luz no fim do túnel, de finalmente ser alguém. Eles poderiam se tornar ladrões, mercenários, e Jefté seria só mais um vagabundo no meio do mundo, fazendo baderna no mundo afora. Mas Jefté sabia guerrear. Deus quer te ensinar a guerrear. Nade, irmãos, contra a maré. Nade contra a maré do mundo. Voe acima das nuvens. Seja um guerreiro como Jefté. Jefté criou uma empresa de segurança, irmãos. Porque era comum naquele tempo os guerreiros formarem grupos de segurança privada. Então o fazendeiro tinha um problema, tinha ladrões roubando ali a fazenda dele, ele contratava os mercenários, digamos assim, não no sentido pejorativo que a gente conhece hoje, mas gente que poderia fazer um serviço de proteção. Então, toma aí um panfletinho. Se você tem um problemão, Jefté é a solução. Jefté criou uma empresa de segurança, era comum naquela época, irmãos, fazer isso. Jefté era conhecido por ser uma solução, eles eram guerreiros e faziam segurança das fazendas. Eles eram respeitados, eles eram admirados pelo bom trabalho que fazia. A fama de Jefté correu por todos os lugares, Jefté virou a mesa, irmãos. Já viram essa expressão? Jefté virou a mesa, virou o disco. Essa que é a nossa. Jefté virou o disco. Quem é da época do disco aqui, irmãos? Pelo amor de Deus, levanta a mão, hein? Vocês são da época do MP3, vocês não sabem nada, galera. Hã? A gente gravava um gravador de rolo. Eu estou suando, só de falar. Gravador de rolo, irmãos. Seja um lado B, irmãos. Seja um lado B. Sabe o que é o lado B, irmãos? É o inesperado.
É que é o seguinte, irmão, para quem não está meio por fora, está boiando, é o seguinte, lá do você comprava um disco, um LP, long play. Você comprava um discão, aquele negócio bonito, né? Lá na Discatel. Era um evento, irmão. Você comprava um disco, era uma festa. Né? Você comprava um disco, chamava a galera para ouvir, porque, puxa vida. Fazia festa para ouvir o disco, e tocava até furar. Aí é o seguinte, irmãos, as rádios tocavam mais os chamados lado A, porque eram as músicas de trabalho. Porque normalmente o artista faz 10, 11 músicas, 12, 15, mas as músicas que sapeca, mesmo a música de trabalho, é 2, 3 no máximo. É raríssimo você ouvir um disco que todas as músicas tocaram na rádio. São poucos. Então o lado B era o quê? O lado A era as músicas top. Eram as músicas de trabalho. O lado B era aquela meio surpresinha. Você só escutava quando chegava o disco. Então você tocava, escutava o quê, irmãos? A surpresa. E era sucesso também, mas era inesperado. Seja um inesperado, seja um lado B. Amém, irmãos? Seja um lado B. Vire o disco. Toque o lado B da sua vida. Irmãos, o nosso plano, irmãos, ele nunca vai ser melhor do que o plano de Deus. O plano de Deus sempre é melhor. E às vezes Deus quer virar o disco na sua vida. Deus quer tocar o seu lado B. Virar, ser de cabeça para baixo. Aqui, meu filho, vamos para o inesperado. Vamos para a surpresa. E olha o que aconteceu na vida do Jefté, irmãos. Foi uma surpresa. Jefté canalizou toda a desgraça na vida dele para se tornar um homem bem-sucedido. Um fenômeno esse cara, irmãos, ele conseguiu reverter esse processo na vida dele, onde tinha tudo para dar errado. Irmãos, esse negócio... Já viu quando você fala assim, ó, olha, esse negócio aqui tem tudo para dar errado. Aí o que você fala, irmãos? Só Deus nesse negócio. Pronto, falou a palavra mágica. Falou a palavra de fé, mágica não, né? Eu não vi de mágica. Falou a palavra de fé, só Deus nesse negócio. Mas o contrário também acontece, irmãos. Quando você fala assim, esse negócio tem tudo para dar certo, aí você deixa Deus por último. Lascou. Acabou tudo. Então a gente sempre vê essas coisas na vida, irmãos. Coisa que tem tudo para dar errado. E aí você fala, só Deus nesse negócio, só Deus para fazer dar certo. Pronto. É fé, é sua fé. Você deixou Deus em primeiro lugar. Fala, Deus toma conta e eu estou aqui. Me usa do jeito que o Senhor quiser. Agora quando você fala assim, não, Deus, espera aí que eu vou cuidar das minhas coisas. O Senhor fica quietinho. Se der alguma presepada, aí o Senhor vem para resolver. Me esguiça. Não, irmãos. Jefté conseguiu canalizar tudo isso, irmãos, para se tornar um homem bem-sucedido. Se você tem um problemão, Jefté é a solução. Pronto. E o Jefté foi chamado, irmãos, pelos líderes de Israel para resolver um problema, porque a guerra era iminente. Esse povo estava entrando em guerra, não tinha ninguém para liderar. Quem que eles foram chamar, irmãos? Jefté. Irmãos, o nosso plano original não é tão bom quanto o que Deus tem reservado para a nossa vida. Aquilo que Deus tem reservado para nós é muito melhor. Aí eu te pergunto, quais são os seus talentos? Deus deu talento a nós. Cada um desses dons e talentos esperando uma tomada de atitude. Ninguém é um erro, irmãos. Ninguém é um erro. Você está aqui olhando para mim, você não é um erro. Deus não errou ao te criar. Você não está na existência por um acidente. Deus não erra. Se Deus permitiu que você existisse é porque Ele tem um propósito na sua vida. Deus deu dom aos homens para cumprir um chamado. Deus não tem filhos prediletos. Cada um tem uma forma e cada um tem dons diferentes.
aquilo que eu não tenho dom para fazer, o meu irmão tem. E é a vida que segue, irmãos. Eu sou o defeito do meu irmão e o meu irmão é o meu defeito. Ninguém consegue fazer tudo. Deus distribuiu em cada um de nós com uma multiforme sabedoria de Deus, um pouquinho cada um. Então, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até sem parar, sem vacilar. Vem? Deu uma lemolência aqui agora, irmãos. Quase que eu... Cada um tem dons diferentes. Se você pedir a Deus, Ele pode corrigir a sua rota hoje, irmãos. Hoje Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida e te levar a ter uma outra postura na vida, superando os traumas do passado e as emoções que são oscilantes na sua vida. Ora você está bom, ora você está ruim, tem dia que você acorda muito bem, no final do dia você está para baixo. Está deprimido, está choroso. Por quê? Porque você foi machucado, você foi ferido, sim. Mas em nome de Jesus, irmãos, olhe para o exemplo de Jefté. Olhe para o exemplo de Jefté, canalize isso para servir ao Senhor. E Ele vai te dar força, Ele vai te levar aos lugares altos. Amém? Amém? Deixe os transtornos da vida revelar as coisas boas e os tesouros que Deus guardou em você. Deus guardou tesouros em você. Irmãos, chega de dias bons e dias ruins. Aí você me fala assim, mas todo mundo tem dias bons e dias ruins, pastor. É possível? Troque por isso. Dias na presença de Deus que valeram a pena. Dias na presença de Deus que valem a pena passar apesar das lutas, apesar das dificuldades. Troque os dias bons e os dias ruins para dias que valem a pena na presença de Deus. Amém? Jefté um dia teve que perdoar. E você? Precisa perdoar quem? Jefté um dia teve que escolher não deixar o passado ser a sua referência. Mas eu te pergunto, e o seu passado? Ele é a sua referência ou ele é a sua experiência? Jefté escolheu não se deixar influenciar pelos excluídos. Mas Jefté incluiu esses homens sem futuro num projeto de sucesso, influenciando e liderando para vencer. E você tem sido influenciado por quem? Ou melhor, você tem influenciado a quem? Como filho de Deus, você foi chamado para ser influenciador. Pegou isso aqui, irmãos? Porque Jefté, ele foi para um meio hostil, um meio de gente vadia, gente perigosa, sei lá. Ele poderia se juntar a esse pessoal e virar mais um. Mas o que o texto mostra é que Jefté se tornou líder desse pessoal. Não é desse jeito não, galera. Desse jeito aí nós vamos morrer na miséria. Desse jeito aí nós vamos morrer sem história. Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Nós vamos servir ao Senhor. E nós vamos montar uma parada aqui, nós vamos proteger essas fazendas, nós vamos criar uma empresa aqui, e Deus vai nos dar livramento do passado e sucesso no futuro. É isso que o Filho de Deus pensa. Ele vai influenciar as pessoas e não se deixar ser influenciado. No verso 6, no final de todo esse processo difícil na vida de Jefté, ele foi procurado pelos líderes de Gileade, porque ele era bom no que ele fazia.
A empresa dele cresceu a ponto dele estar apto a conduzir um povo todo à vitória na guerra contra os amonitas. Irmãos, isso era Deus dando oportunidade para levar Jefté a um lugar de honra. Era Deus transformando maldição em bênção. Era Deus mudando a história de um homem que tinha tudo para dar errado, mas ele decidiu estar aliançado com Deus. Então era Deus transformando dor em festa, dor em honra e dor em alegria. Não sei como é que você está aqui hoje, talvez você está aqui cheio de dores do passado, mas só Deus pode transformar isso na sua vida. Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida hoje, trocar as suas vestes de angústia por vestes de alegria. Trocar toda essa dor para que você seja um homem e mulher de Deus, honrados, felizes, com o passado resolvido em nome de Jesus. Não perca, irmãos, não perca a oportunidade de, quando ela bater a porta, não foque na dor. Não fique preso na dor, não fique preso no passado, não foque na dor, foque no propósito, foque na vitória que Deus tem para você. Foque na vitória que Deus tem reservado para você. Ele espera de nós, irmãos, posicionamentos. Use o seu passado como uma ferramenta de fortalecimento e avance para o alvo que é Cristo, em nome de Jesus. Veja, irmãos, que o histórico de Jefté poderia levá-lo a ser uma pessoa agressiva. Mas o texto, contando a história de Jefté, diz que ao invés de partir logo para a guerra, ele ainda tenta negociar a paz com o inimigo. Mas como a negociação não teve sucesso, eles foram para a guerra e Jefté foi vitorioso. E Jefté foi mencionado, irmãos, como um herói da fé em Hebreus. No livro de Hebreus cita no capítulo 11, Jefté como um dos heróis da fé. Mas o que isso deixa de ensino para nós é que isso é prova de que Jefté canalizou as suas dores para algo melhor. Jefté se tornou um grande homem, um homem sábio, um homem de valores, porque o sábio, irmãos, é aquele que faz de tudo para evitar confrontos, para evitar guerras. Faça de tudo para evitar o confronto, faça de tudo para evitar as guerras, mas se elas vierem, Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus, como Ele fez com Jefté. O texto conta que Jefté fala assim, não, nós temos que tentar negociar com esse pessoal, porque vai morrer gente. O sábio é aquele que evita a guerra, irmãos. Evite a guerra e promova o reino de Deus, amém? Que o reino de Deus é um reino de paz, amém? Em tempos de pandemia, irmãos, o que você está fazendo para promover o reino dos céus? Pensa aí na sua vida, um minutinho. Nesse tempo agora, nesse ano, o que você fez para promover o reino de Deus? Assistiu Netflix? Zerou a internet? Fez uns memes para o WhatsApp? Sei que não estou falando aqui com gente irresponsável, mas como filho de Deus, mas nós temos que nos avaliar, irmãos. O reino de Deus precisa crescer e os agentes de Deus estão aqui, ó. Amém? Quem é agente de Deus aí? Levanta sua mão e fala, eu sou um agente de Deus. Amém? Em tempos de pandemia, em tempos difíceis, nós não podemos esquecer a nossa identidade. Nós não podemos esquecer quem somos. Nós não podemos esquecer que nós temos propósito. E nós não podemos esquecer de onde nós queremos chegar. E por isso eu te digo, nessa noite, não desanime, levante a sua cabeça, se reinvente, busque novos horizontes. Ore a Deus, Deus não te abandonou nesse tempo de crise, busque-o de todo o coração e você vai ver novas possibilidades se abrindo em sua direção, em nome de Jesus. Deus quer te levar, irmãos, a superar questões do passado não resolvidas. E com essa base e com essa bagagem você será levado a novos níveis de fé.
Há novos níveis de conquista, há novos níveis de milagres e uma vida abençoada. Por isso, irmãos, decida superar, romper, transpor com todo o passado de derrota ou fracasso. Decida nessa noite ser liberto de toda emoção catastrófica que atingiu sua vida como uma pedra. De todo sentimento danoso, de todo sentimento tóxico, decida hoje viver a novidade de vida em Deus para a sua vida, irmãos. Chegou o tempo de superação em nome de Jesus. Chegou o tempo de, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão adiante. Filipenses 3,13. Tem muita coisa que precisa ser deixada para trás, irmãos. Tem gente que não deixa as coisas que ficam para trás, ela quer trazer tudo para o presente. Vai juntando, vai virando aquela maçaroca. Deixa o passado no passado. No começo nós falamos, quem quer avançar tem que olhar para frente. Porque eu deixo as coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Avançar, prosseguir. Deus propõe para nós um caminho para ser trilhado. Veja comigo as marcas de superação na vida de Jefté, e nós já estamos encerrando. Olha o que Jefté, as marcas que Jefté trouxe consigo por causa da superação. Primeiro, aliança com Deus. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos aliançados com Deus, amém, irmãos? Que nosso compromisso é com Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nossa vida está junta nesse pacote aí, amém? Aliança com Deus. Nunca se esqueça que você tem um propósito, você tem uma aliança com Deus, você é filho de Deus, e filho é herdeiro, amém? 2, convicção e firmeza. Seja convicto de que Deus é com você. Esteja firme, porque Deus é a sua fortaleza. Deus é o seu refúgio, Ele é a sua rocha. Construa sua casa sobre a rocha. Esteja firme na rocha. Jefté é outra marca de superação na vida de Jefté. Ele tinha disposição para lutar. Meu irmão, não desista. Não desista. Por mais difícil que seja a situação, não desista. Creia, ponha a sua confiança no Senhor e diga: eu prossigo para o alvo, porque em Jesus está o meu destino, o meu alvo. Amém? Não desista, não pare de lutar. Tenha disposição para lutar. 4º ponto, resiliência, que é a capacidade de suportar perdas e dificuldades. A capacidade de suportar perdas e dificuldades. Seja resiliente. Onde você busca essas questões? Em Deus. O Espírito Santo pode trabalhar na sua vida hoje, se você deixar. Se você quiser deixar de olhar para o passado e olhar para Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. O que você precisa superar na sua vida hoje para prevalecer, para ser vitorioso? Eu relacionei aqui algumas coisas para que você pense na sua vida agora. Você tem algum trauma que você precisa superar hoje? Você tem alguma decepção, alguma rejeição, algum conflito, algum tempo de escassez, de derrota, de traição, de enfermidade, de frustrações, de abandonos? É importante que você ore agora. É importante que você ore agora. E tenha um momento a sós com Deus.
Fale com Ele: Deus, eu estou lascado aqui, me ajuda. Não tenha vergonha de falar para Ele: Deus, eu estou com um problema aqui. Meu coração está apertado. Eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo sair desse atoleiro. Eu estou com problemas aqui, Deus, me ajuda. É o momento de você derramar o seu coração, para que todo trauma, toda decepção, rejeição, conflito, escassez, derrota, traição, enfermidade, frustração, abandono, saia da sua vida de vez, em nome de Jesus. Através da superação pela fé, irmãos, pela decisão, pela atitude, por convicção, é possível dar novo sentido e significado às experiências dolorosas e traumáticas. Irmãos, a nossa oração hoje é para que você comece hoje a viver em novidade de vida, um tempo novo na sua vida, novos relacionamentos, novo nível de intimidade com o Espírito Santo. Faça a sua oração, fale com Deus do seu passado, fale com Ele o que você sofreu, fale com Ele o seu presente e peça para Ele mudar a sua história, a sua vida, em nome de Jesus. Peça para Ele em nome de Jesus. Quero te ouvir orando. Clame ao Senhor nessa noite. Senhor estão sobre você. Intercessores, comecem a orar, andem pela igreja. Os líderes, comecem a orar, andem pela igreja, ministrem sobre a igreja. Tem gente que precisa ser curada hoje, e o Espírito do Senhor está aqui para isso, em nome de Jesus. Ele vai te curar, Ele vai trazer libertação nessa noite. Não tenha vergonha de chorar se você quiser. Mas ore ao Senhor, derrame o seu coração na presença dEle. Ele pode fazer algo sobrenatural na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Abra o seu coração, abra a sua boca, confesse a Ele as suas dificuldades, em nome de Jesus. Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa. Clame a Ele. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, creia nisso. Ele é Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Do início, segue os teus olhos, cante para Ele. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Levante as suas mãos. Diga: Senhor, ministre na minha vida a alegria do Espírito Santo. Ministre na minha vida a alegria da salvação, em nome de Jesus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Tu és fiel. Falhar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
por você, você pode. Eu sei quem luta por Ele luta por você. Seus planos não podem ser frustrados. Ele tem um plano melhor para a sua vida. Aleluia. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo Aleluia. pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, vai. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta Olha isso, por mim. olha isso. Seus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Minha esperança, vamos. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver Assim como Jefté, o impossível vai acontecer. Posso enfrentar? Só a igreja. Vamos todos juntos. Posso enfrentar o que for. com fé. Eu sei lutar. Seus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Minha esperança está. Meus olhos vão. O impossível vai acontecer. Porque o impossível vem de Deus e nós estamos aliançados com Ele. Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Sabe, irmãos, se você está aqui nessa noite e essa palavra falou no seu coração, mas você sabe que precisa de uma oração específica, procure aqui a nós os pastores ou os intercessores, Deus intercessores e líderes. Faz assim, ó. Faz assim bem alto. Olha para trás, irmãos. Se vocês precisarem, fala assim: meu irmão, eu sinto que tem algo específico na minha vida que eu preciso de uma oração específica para isso. Uma oração focada. Eu sei que nós precisamos de fé, mas tem hora que a gente precisa de um irmão para estar junto em oração com a gente. Amém, irmãos? Se você precisar de uma oração e sente que isso é importante e é para hoje, nos procure aqui, tá bom? Os pastores e algum dos nossos líderes, nós vamos orar com você em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Esse mesmo Espírito superar é algo importante para continuarmos seguindo em frente na nossa vida, amém, irmãos? E é fundamental você entender que superação faz parte do nosso traçado e da nossa jornada nessa vida. Antes de nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, eu quero rapidamente fazer duas coisas. A primeira nós vamos orar para que o Espírito de Deus possa também nos favorecer e nos fazer superar as dificuldades financeiras, amém? Eu creio no poder da oração em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos irmãos ainda hoje nessa área, porque a pandemia, ela trouxe muitas dificuldades, mas para nós que cremos, trouxe oportunidades para ver a mão de Deus agindo. Mas antes de nós fazermos a nossa oferta, você já pode deixar preparado. Gostaria de convidar aqui rapidamente a nossa irmã Simone. A Simone é uma pessoa que nós
Pode subir aqui, Simone, que nós oramos. Pode subir, pode vir. Você está em casa, Simone. Vem cá. Simone é uma pessoa muito querida pela nossa família, por mim e pela Paula. Ela é tia da Gabriela. E durante muitos anos a gente vem orando pela Simone, orando para que Jesus pudesse fazer uma obra na vida dela. E esse ano Jesus fez uma obra sobrenatural. Ela entregou sua vida a Jesus e ela quer dar um testemunho aos irmãos do que Jesus fez e como Jesus está dando a ela forças para superar uma vida de muita luta, muita batalha, muita dificuldade. E eu tenho certeza que os anos que nós oramos pela Simone, que a Gabriela orou, que outras pessoas ao redor oraram, a gente ficava aguardando quando Deus teve o tempo dele, a hora dele, mas ela hoje está aqui para dar um testemunho importante do quanto Deus fez na vida dela e o quanto foi importante superar esse momento, o momento que ela vinha tendo, né, e como Jesus trouxe a Simone debaixo das suas asas, e hoje ela está aqui como uma pessoa que é nova convertida, é uma recém-nascida na fé, mas uma mulher de muita coragem, muita força. E eu falo muito para a Paula que a Simone às vezes ela vale por 10 homens, porque toda a vida dela aqui é muito forte. Ela não vai conseguir dar todo o testemunho, mas o que ela for ministrar aos irmãos, que seja uma semente viva no seu coração de fé, de crer e de milagres, amém? Deus abençoe, Simone, fica à vontade. Boa noite. Que a graça e paz de Cristo esteja entre nós, queridos irmãos. Eu estou até um pouco emocionada e um pouco nervosa, porque realmente não é fácil. Apesar de ser professora, já tem muitos anos, dá aula para muita gente, mas o que eu vou falar aqui realmente não é fácil. Estou aqui para dar um testemunho de um milagre. Para muitos irmãos poder entender o milagre que eu vou contar aqui, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, né, para vocês poderem entender. E contar um pouquinho da história, que inclusive o nosso pastor Maurinho, né, e a Paula, que já nos conhece, já de muito tempo, para vocês poderem ter uma ideia, eles já fazem parte, né, igual eles falaram, igual o Maurinho falou aqui, da nossa família, há mais ou menos uns 30 anos, se facilitar, acho que talvez até um pouquinho mais, para vocês terem uma ideia. Tanto que eles conhecem a gente, então, eles conhecem assim pra caramba, né, a minha família. Eu casei em outubro de 94, com todos os trâmites que deveria ter. Igreja, cartório, tudo bonitinho, como andava o figurino. Em janeiro de 97, meu filho nasceu, né? Eu tive uma gestação muito complicada, eu perdi meu filho, né? Tive vários problemas. Nessa parte, eu acho que o Maurinho nem sabia, nem a Paula, nessa época. Meu filho nasceu em janeiro, no dia 17 de janeiro, e com 15 dias de nascido, eu tive uma separação, né? Eu separei do meu esposo na época. E nessa separação não foi fácil, né? Nenhuma separação é fácil. E nessa época, inclusive, eu tive a ajuda dos meus pais, eu acabei voltando para a casa dos meus pais, que não foi fácil, né? Criar um filho sem pai. Nunca é fácil a gente fazer isso. Fiquei desempregada em 99. Aí eu acabei prestando um concurso, eu era professora, acabei prestando um concurso, passei, só fui chamada, de 99, só fui chamada em 2001, fiquei praticamente 2 anos desempregada. O pai do meu filho, nesse período, acabou se mudando para Londres. E aí, nessa época, eu vivendo assim, dentro da casa dos meus pais, não tinha condições de fazer nada, né? E ele não dava assistência. Apesar de tudo, apesar de todos os problemas, eu ainda não caçava briga nem nada com ele.
E eu tentava manter o meu filho amigo dos irmãos dele mais velho, né, por parte de pai. Tentava manter aquela convivência com os irmãos, que eu achava que isso era importante. Meu filho foi crescendo e, devido à gravidez ter sido uma gravidez muito difícil, uma gravidez onde eu passei por vários problemas, eu passei muita raiva, passei já aquele período de separação, aquela coisa de desemprego. Meu filho nasceu com refluxo, gastrite, síndrome do intestino irritável e uma ansiedade crônica. Aquela coisa assim, onde você não podia virar para ele e falar assim: eu acho que talvez a gente vai hoje no cinema. Nossa, ele já passava mal, né? E com isso, todo dia de manhã, devido assim, ele lanchar à noite, né, comer e passar aquele período dormindo e no dia seguinte ir para a aula, aquele período de ficar o estômago vazio, né, que todos nós ficamos, ele já acordava de manhã já passando mal, né, de ficar vazio. E eu escutava da família, da própria família, em vez de me ajudar, eu já escutava da própria família: não, seu filho é um vagabundo, ele não está querendo estudar, ele vomita, ele finge que vomita, que passa mal, para não ir para a escola. Eu já escutava isso dele, sabe assim, das pessoas que deveriam me apoiar, que ele não ia ser nada na vida, que ele, como quem diz, ele fingia. Pessoas que deveriam me apoiar, já virava para mim, com ele já na pré-adolescência, ele lá, verde igual a roupa da minha irmã ali, né, abraçado no vaso, 7 horas da manhã. Simone, você tem certeza que ele faz isso? Não é para te chamar atenção, não? E eu, não, eu sei quem é meu filho, eu sei quem eu pus no mundo. E assim o tempo foi passando, e só foi piorando cada vez mais. Ele não sabia o que era vida, eu já não sabia mais que médico que eu procurava, tudo quanto é especialista, professor da UFG, professor de não sei quem, tudo quanto é médico famoso de Goiânia. Eu cheguei aí até em benzedor, né, que eu já estava assim, meu Deus, aonde é que eu ponho esse menino mais? E aí eu escutava: você está querendo é matar esse menino, de tanto remédio, você não tem amor a ele não. Eu escutava tudo quanto é absurdo que eu tinha, né? Escutava da família que ele passava tanto mal, e ele tem assim um olho assim um pouquinho mais puxadinho, o Maurinho, a Paula conhece ele. Eu escutava: esse menino está desse jeito porque mexe com droga. Tinha tia que chegou a virar: esse menino é desse jeito porque, com todo respeito, né, quando o pai e a mãe foi fazer ele, aí os pais eram drogados, aí ele saiu desse jeito. Era cada absurdo que a gente escutava. Em vez da família ajudar, era só detonando. E ele passou em 2016 no vestibular de Direito, com toda dificuldade, mesmo vomitando, passando mal, família falando mal, falando que ele não prestava, que ele era vagabundo e tudo mais, mas graças a Deus ele passou em Direito. Só que ele fez 1 ano e meio mais ou menos de Direito, e ele chegou para mim e falou assim: mãe, deixa eu te falar uma coisa, eu sou formada em Direito também. Ele falou assim: mãe, eu acho mal barato sua praia, né, sua área, mas deixa eu te contar uma coisa, não é o que eu quero, não. É assim, com todo o respeito, eu queria uma outra coisa. Eu falei assim: tá, meu filho, porque a gente assim é muito amigo, sabe? Eu fui pai e mãe dele. Aí eu virei para ele e falei assim: meu filho, então vamos fazer o seguinte. Em vez de você fazer matrícula agora, fica 6 meses mais ou menos para você ver o que você quer. Olha todos os cursos que tem e vê o que você quer. Aí ele olhava informática, ele fez um curso no Senai para ver o que era, não era aquilo, que ele gostava muito de jogos, né? Passou num outro curso aí de jogos, né? Digitais, não era aquilo. Aí um dia ele chegou para mim e falou: mãe, já sei o que é, eu quero ser mecânico. Aí eu dei uma risadinha assim, né? Falei assim: ah, sabia. Sabe por quê? O meu pai
era mecânico. E a família do pai dele, do meu filho, era todinha envolvida com oficina. Eu falei assim, sabia, se fizer um exame de sangue nele, só vai ver carrinho no sangue dele, né? Pensava, né? Estava explicado, né? DNA não nega, né? Aí eu falei assim, vai fundo. Você quer ser mecânico? Então vamos procurar onde que você quer. Tem no Senai, você vai ser técnico em manutenção automotiva. Te dou o maior apoio. Nossa, para que eu fiz isso? A família quase que me comeu, né? Arrancou meu fígado, meu coração. Você tá doida? Você tirar esse menino da católica, onde ele faz direito, e botar ele no Senai para fazer técnico em manutenção automotiva, o povo não me perdoou, né? Como diz o ditado, né? Queria ver meu sangue, queria me esfolar viva. Eu falei assim, ele vai fazer o que ele quer. E não me perdoaram, né? E eu dei apoio. E continuou a briga. Só que acontece que, infelizmente, meu pai, na época, ele tinha uma educação diferente, e aquela coisa toda. E meu pai, assim, ele não deu aquele incentivo. Uma geração diferente, onde quando meu filho chegava, quando ele estava consertando as coisas, meu pai virava, sai daqui, não fica aqui não, você vai machucar, sabe, aquelas coisas assim. E ele não teve aquela coisa assim de apoio também da família do pai dele, de aprender. E quando ele foi fazer mecânica, ele foi tentar o mercado de trabalho, as portas só fechando. Porta fechando, porque ele não tinha experiência, aquela coisa toda. E quando ele achou uma oficina para poder trabalhar, ele achou um colega de trabalho que virou para ele, não aceitou, né, dele ganhar a mesma coisa que ele, porque ele era novo. Aí chegou no dono, no patrão, falou assim, eu não aceito esse pirralho ganhar a mesma coisa que eu não. Aí o dono da oficina chegou nele, falou assim, Arthur, eu estou com um problema. Fulano, que é mais velho aqui na oficina, não está aceitando você ganhar o mesmo que ele, só porque você é mais novo. Aí o meu filho virou para ele e falou assim, não, tudo bem, eu entendo dessas coisas, porque ele já está aqui mais tempo. Vamos fazer o seguinte, não tem problema não, pode abaixar meu salário, que aí eu não quero briga com ele. Eu sei, ele está aqui há mais tempo. Então você não se importa não, Arthur? Beleza. Só que aí, infelizmente, o mecânico não ficou satisfeito. O negócio é o seguinte, esse cara, na verdade, não tinha que ganhar nada, porque, afinal de contas, ele está aqui muito pouco tempo e ele ainda não sabe as coisas direito. Não, peraí, as coisas também não é assim, não. Aí ele começou a apurrinhar o Arthur. Tudo quanto era coisa, ele começou, inclusive, a falar mal para os clientes. E aquilo dele foi chateando o Arthur, foi chateando. Aí teve aquele dia, no dia da semana ali do dia 24 de outubro, que inclusive no dia 25 estava falando sobre os chamados, que você falou, né, sobre os chamados. E eu estava sentada ali e eu fiz uma oração ali, pedindo, ô Senhor, abre as portas para o meu filho, porque ele não está tendo condições. O que é isso, essa inveja, essa ciumeira, sabe? Por que tem que ter essa briga? Tem espaço para os dois lá, para quê? Isso foi no dia 25, num domingo. Aí quando foi na terça-feira, estava meu filho lá na oficina lá, vai fazer o eleva-car lá, aí quase que o carro cai em cima do meu filho lá. Por quê? Porque o outro estava com raiva e vai levantar o carro de qualquer maneira para poder o carro quase que despencar em cima lá e botar a culpa em cima do Arthur, né? Aí o Arthur ficou com raiva, naquela hora assim, sabe, para não poder brigar perto do cliente. Eu chego lá na hora do almoço, para levar o almoço, o Arthur entrou dentro do carro e pediu, mãe, vamos para casa, almoçar em casa. E entrou no carro. Nisso que entrou dentro do carro, chegamos em casa, aí ele explodiu. Mãe, e começou a chorar. Mãe, eu não aguento mais. Mãe, isso é muito desaforo, não tem cabimento.
Nisso ele tinha ficado mais de 2 anos desempregado, batendo de porta em porta, era aquela humilhação, falando que ele não tinha competência, falando que ele não tinha experiência, tudo quanto é coisa. E quando arruma, uma pessoa faz uma coisa dessa, gente. Aí ele vira, na hora do almoço, não dando conta de comer nem nada. Ele vira e fala: chega, não quero mais saber da mecânica, chega, tudo que eu estudei, tudo que eu queria na vida, chega. Eu vou hoje à tarde com você, mãe, no serviço, e vou baixar tudo quanto é edital que tem para concurso e vou largar a mecânica, que é o que eu mais amo nessa minha vida, mas eu vou largar. Não quero mais saber. Gente, por tudo que é mais sagrado, pelo sangue de Cristo. Eu estava em pé nessa hora, meu filho chorando do outro lado da mesa. Eu abaixei a cabeça, triste, porque a gente que é mãe, a gente não gosta de ver o filho que está com sonhos passar por isso. Nessa hora, meu filho acabou de fechar a boca, e eu tinha pedido no domingo aqui. O meu telefone tocou nessa hora. Aí eu atendi. Aí do outro lado da linha falou: nesse telefone eu falo com o senhor Arthur Marques. Aí eu estranhei, falei assim: sim, e ele tem costume de passar meu telefone para as pessoas como recado, né? Aí eu falei assim: sim. Aí eu passei para ele. Nisso que eu passei para ele, ele começou a tremer, e ele começou a virar e falar assim: sim, eu fiz o curso, sim, já tenho já. Não, mas eu não gostaria de começar como mecânico. Eu gostaria, se possível, começar como um aprendiz, um auxiliar. Claro, sim, eu entro em contato. E desligou, e de repente ele começou a chorar sem parar. Simplesmente a Saga ligou para ele, chamando para uma entrevista, e ele está hoje como auxiliar de mecânico na Saga automotiva da T7. Não desistam se chamarem você de incompetente, tá? Nunca, porque Deus está do seu lado. Estão tentando te destruir, mas não deixa não. Não deixa te destruir não. É o que o pastor falou hoje. Supera, porque durante 3 anos ele foi chamado de vagabundo, de maconheiro, de incompetente, e humilharam ele de tudo. E hoje, de uma oficina desconhecida, ligaram para ele para trabalhar na Saga, tá? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos orar pela Simone, pelo Arthur. Amém? O que não faz o coração de uma mãe, né? Você que é mãe sabe quanto é importante para ela falar isso aqui. Às vezes os nossos filhos são taxados, porque ninguém sabe de fato o quanto dói as pedras que estão dentro dos nossos sapatos. Mas Deus conhece o nosso coração. Estenda sua mão para cá. O Arthur hoje é batizado, né, lavado pelo sangue do Cordeiro, está iniciando sua vida na fé. Precisa da sua oração também. Amém? Senhor, nós abençoamos a Simone, abençoamos o Arthur, abençoamos essa família tão querida e tão amada. Muitas vezes os homens colocam em nós carimbos, eles nos nomeiam, mas o Senhor conhece o nosso coração. Assim como o Senhor ouviu a oração da Simone, o coração do Arthur, ouve o coração dos que precisam aqui nesta noite de uma palavra, para que eles possam segurar e caminhar com a chama da fé. Abençoa Simone com toda sorte de bênçãos, o Arthur,
que eles sejam fortes, saudáveis, cheios da tua vida, do teu Espírito que é maravilhoso. Nós oramos, abençoamos essa família para a tua honra e tua glória, em o nome de Jesus. E aqueles que concordam digam amém e dê um forte aplauso ao Senhor para glorificar o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos entregar as nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Já alguém me dê um envelope, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Antes de nós orarmos pelas ofertas, eu gostaria que, se pudesse tocar, você que precisa de uma palavra de superação nas finanças, você precisa de uma ação de Deus nas suas finanças nesses dias. Não importa se você é empregado, patrão, empreendedor, investidor, não importa. Mas se você precisa de uma ação de Deus na sua vida, feche seus olhos agora. E estenda uma de suas mãos lá no meio, não precisa ser lá em cima, um pouquinho só. Nós vamos começar a orar por você agora, porque nós cremos que o Espírito Santo pode se mover nesta noite. O seu futuro é mudado através de uma decisão. Decida agora crer que o que aconteceu foi uma experiência e não uma referência para você. A sua referência é Cristo. A sua referência é a palavra de Deus. Se você precisa de uma ação de Deus nos seus negócios, você é empreendedor, mas crê que o Senhor pode fazer algo novo, agora profetiza e vai liberando agora. Diga: Senhor, eu aciono agora no reino do Espírito uma palavra de fé e de ordem. E agora comece a ministrar uma palavra de milagre na sua vida. E eu quero ministrar junto com você. Nós, pastores, vamos ministrar uma palavra de Deus na sua vida. Aos empreendedores, aos investidores desta casa, nós queremos liberar céus abertos. Senhor, move agora aonde o braço do homem não chega. Vai, Deus, liberando uma palavra de fé no coração dos meus irmãos, indo à frente. Tudo aquilo que a experiência trouxe, mas a realidade tentou mostrar, dizendo que não é possível, nós falamos: tudo é possível àquele que crê. E nós iremos reverter essa situação. E esta situação será revertida aos empreendedores, aos patrões, aos que têm, ó Deus, empresas médias, pequenas, grandes. Pai, em nome de Jesus, liberamos uma palavra de ordem. Que venha uma ação do vento de Deus, que venha uma palavra viva no coração dos irmãos, que venha um nível de influência, que venha um nível de fé, que venha um nível de mudança e transformação. E ainda nesse ano verão a mão do Senhor estendida sobre eles. Aos que precisam, que dependem do trabalho, que são assalariados, Pai, agora retorna as tuas mãos sobre eles e começa a gerar milagres. E que nesta semana eles vejam a mão do Senhor estendida, as portas e as janelas dos céus abertas. Como igreja, nós liberamos uma palavra do reino do Espírito. Sementes novas estão brotando agora, e o fruto está nascendo, e será um fruto que vai encher a sementeira, e nós iremos testemunhar grandes coisas o Senhor fez por nós. Assim nós oramos e assim cremos, em o nome de Jesus. E aqueles que concordam, levantem as mãos e digam amém. Você crê nisso? Então é disso que Deus vai começar a realizar através do seu trabalho. Abençoado é o fruto da sua sementeira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos declarar que as nossas ofertas, os nossos dízimos são abençoados. Abençoa agora os dízimos e os dizimistas, os que ofertam e suas ofertas. Aquilo que colocamos no altar é teu para multiplicar, para exaltar o teu nome e para que a casa do Senhor tenha provisão. Santificamos e abençoamos os dízimos e as ofertas para a tua honra e tua glória, em o nome de Jesus. E aqueles que concordam digam amém. Glória a Deus. Creio
vida. Creio que não há outro igual a ti. O Senhor está curando as suas finanças. Ele está trazendo sementes novas para você. Você crê nisso? Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Eu creio nisso. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo, tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Aleluia. Abençoados são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos para casa felizes, abençoados. Glória a Deus. Antes de irmos embora, queremos apresentar uma convidada muito especial, que é a Cláudia. Sejam muito bem-vinda. Faça assim, a Cláudia. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Vamos aplaudir a Cláudia, mas com mais força, com mais intensidade. Quem está feliz pela Cláudia, diga glória a Deus. Seja muito bem-vinda. E nós sempre falamos algo aqui aos nossos amigos e convidados. Pare de vir como convidada e venha como membro dessa família, amém? Seja sempre bem-vinda e não venha mais, mas venha para ficar, tá? Deus abençoe você, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Hoje alguns irmãos viajaram para poder votar, outros estão em bancas, não puderam vir, outros não vieram porque não vieram mesmo, né? Aproveitou que era dia de eleições, né? Mas, avisando rapidamente, nós temos nossas células durante a semana. Procure no nosso Instagram, onde tem uma célula mais perto de você. E as nossas células estão muito abençoadas. Doações para o bazar, aqueles irmãos que já sabem que podem doar, tem coisas para doar, doem. Doações para o celeiro. O que é o celeiro? O celeiro, nós ajudamos irmãos que estão em dificuldades, até mesmo de alimentação. E nós precisamos de apoio na área de alimentos. Então, alimentos não perecíveis. Já nos ajude com o celeiro. Procure seu líder de célula, seu pastor, e nós vamos te ajudar. Reunião de jovens sábado, casais quinta-feira, no mesmo bate-canal, certinho? Amém? Glória a Deus. Tenda a sua mão, nós vamos te abençoar em nome de Jesus. Antes de irmos para as nossas casas, guardados, felizes e abençoados. Pai, nós oramos, te agradecemos por esse tempo de culto, de oração, de adoração. Aquilo que nós fizemos diante do Senhor, recebe toda a nossa adoração. Leva-nos para as nossas casas guardados, felizes, abençoados, crendo, Senhor, que o Senhor está conosco todo o tempo. Dá-nos um sono reparador e uma semana abençoadíssima. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. E agora o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos, hoje, amanhã e por todos sempre. E aqueles que concordam, digam amém. Deus abençoe você. Vá para casa feliz e abençoado. Vá para casa cheio de Deus. Semana que vem, segundo domingo do nosso tema superação. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana. Hosana, o noivo